Então, neste momento, eu queria passar aqui a palavra para o Andriei Gutierrez. Ele vai fazer a moderação da interação entre todos os nossos conselheiros e os palestrantes de hoje. E para os colegas que estão no YouTube, se quiserem colocar perguntas ali, eu estou acompanhando aqui, eu posso passar para vocês. Então, nesse momento, eu vou parar o compartilhamento e vou deixar aqui, passar aqui a palavra para o Andriei, para que o Andriei dê sequência aos trabalhos. Andriei, a palavra está com você. Excelente, Francisco. É um grande prazer. Eu acho que a gente fica muito contente em ver, né, os avanços, né, e ver, sobretudo, um grupo de brasileiros que querem avançar, que querem fazer um país melhor, que estão ali, que não medem esforços para a gente avançar. E eu fico muito contente em ver esses avanços do MCTI, do Brasil, de uma maneira geral, né, com os anúncios, sobretudo na área de investimento, de pesquisa, de inovação. E eu queria aproveitar aqui meu papel de moderador e ser bem provocador. Eu acho que o mundo que a gente vive está passando por uma inflexão. Essa pandemia está trazendo uma inflexão para a gente repensar vários pilares, né? Minha câmera congelou, não, vocês estão aí ainda. E eu acho que talvez um pilar principal é uma mudança do papel do Estado, da nossa concepção do Estado na sociedade. Então, a gente vinha ali, meados, desde a década de 90, eu acompanhei bem esse processo ali, desde o Collor, com uma redução do papel do Estado na economia, né, focado aí, é lógico, você tem... E aí eu acho que não é uma questão de polarizar liberal versus heterodoxo, ortodoxo, heterodoxo. A questão tem uma onda mundial, e o Biden está puxando isso lá nos Estados Unidos, o pessoal está chamando até de Bidenomics, né? Onde o Estado vai passar a ter maior protagonismo na economia, um protagonismo estratégico de longo prazo. E muitos estados estão pegando os investimentos, né? Os estados estão se endividando para investir nas economias e tentar sair da crise econômica gerada pela pandemia, mas de uma maneira estratégica. A gente vê alguns estados já olhando para isso de maneira estratégica, como, por exemplo, lá eu trago os Estados Unidos, mais uma vez, vamos estimular a construção civil? Vamos, mas não é qualquer construção civil, né? Então, uma construção civil baseada na redução de emissão de carbono, com foco na eletrificação. Então, vai construir um edifício novo? Tem que, para ter o crédito do governo ou a isenção fiscal, tem que ter uma área para carro elétrico, para carregamento, no X vagas, etc., porque já mapearam que isso é um gargalo, né? Então, no investimento em infraestrutura também, como é que você pode reduzir, né, a emissão de carbono, pode estimular a eletrificação, enfim, mudar algumas matrizes. E eu faço essa provocação aqui, né? Eu acho que a gente também, o nosso padrão de endividamento vai mudar, a concepção, mesmo liberal, de protagonismo do Estado na economia também está mudando, e fica a provocação. Como é que o nosso grupo aqui pode ajudar a sensibilizar o Estado brasileiro a, por exemplo, a gente ter padrões de financiamento focados no médio e longo prazo, né? Que a gente está focando nessa economia digital, está focando, por exemplo, no consumo e no uso de inteligência artificial, na pesquisa, ou está focando, por exemplo, vai dar crédito para determinadas empresas, aí eu não sei, a gente tem que amadurecer, mas condicionar isso à requalificação profissional, por que não? Né? Outro exemplo, o Estado tem compras públicas, né? O papel do Estado nas compras públicas é algo fenomenal. Por que não também ter padrões olhando aí e mirando, né, uma economia digital, uma economia competitiva, né, e focando lá na frente? Aí eu deixo essa provocação, acho que tanto no nível regional, como a gente pode pensar e repensar o papel do Estado, né? Eu gostei muito da apresentação da Regiane, do Clímaco,
ali pensando, né, tanto Sorocaba quanto Pernambuco, mas eu acho que vale a gente repensar isso e focar quais são as principais dores, talvez, essa seria uma pergunta, onde a gente pode ajudar, né, a repensar políticas públicas com esse foco. Na questão da formação de capital humano, de repensar as pessoas, né? Eu acho que o Bernardo e tanto o Pedro trouxeram experiências muito ricas, né? A gente precisa repensar isso. E eu acho que, eu vou além, a gente precisa repensar o papel do setor privado na requalificação. A minha preocupação não é nem tanto a qualificação, é a requalificação dos profissionais que estão aí no mercado. A gente tem que olhar para a nossa, digo, a minha geração, se a gente tem uma oportunidade única de aproveitar essa transformação digital, essa revolução digital, mas que, por outro lado, se a gente não aproveitar, ela pode virar um ponto de desequilíbrio e aumento de desigualdade social imenso no país. E aí eu pergunto, qual é o papel, qual é a responsabilidade que as organizações devem ter na requalificação profissional? Isso tem que ser objeto de política pública também. Né? E as empresas têm que ter a sua responsabilização. Não basta mandar o funcionário embora porque ele não tem a qualificação e contratar outro. Né? O Fórum Econômico Mundial tem pesquisa que mostra que as empresas, a maioria, né? E aí o Fórum Econômico Mundial, não sou eu, a tendência é investir em funcionários de alta performance, não investir em qualificação. Os funcionários de baixa performance não são alvo de investimento de qualificação, né, e programas de educação das organizações. Eles são alvo do shift, né, de mão de obra, manda embora e recontrata outro. Mas é exatamente esse cara que precisa ser requalificado. Né? Então, a minha provocação é qual é o papel das organizações, né, e como o Estado pode ajudar a chamar as organizações para a sua responsabilidade, né? E para finalizar aqui, fazendo também eu acho que eu gostei muito e já elogiei muito a estratégia de inteligência artificial, mas eu acho, Eliana, se a gente puder refletir, eu colocaria mais 3 eixos aí. Eu separaria ética de regulação e legislação. E nesse eixo de ética eu incluiria, eu acho que a gente precisa discutir muito, resiliência, robustez dos sistemas e segurança. Né? Eu acho que esse é um ponto, e gostei muito quando vocês falaram que o MCTI está querendo trabalhar e pegar, né, o touro pelo chifre da segurança cibernética. É muito importante que a gente discuta isso e aprimore isso. E eu diria que vale até a segurança cibernética ser um 10º eixo ali, vertical, né? Segurança e defesa cibernética. Ontem, antes de ontem, os Estados Unidos foram alvo ali de hackers, né? Um oleoduto de gasolina, se não me engano, 40% da oferta de combustível da costa leste foi paralisada. Né? E inteligência artificial pode ser usada para reduzir isso. Outro item aí, eu acho que esse grupo pode trabalhar muito, é defesa. Né? A gente, qual o papel que a gente pode usar a inteligência artificial no monitoramento de fronteiras? Inteligência artificial, né, no monitoramento aí, no cuidado da Amazônia Azul, no patrulhamento de fronteiras e florestas. Né? Não estou dizendo necessariamente, que eu sei que é polêmica e eu acho que sai fora do escopo, desenvolvimento e de armas letais, etc. Esse é um tema que sinceramente, André, acho que não vale entrar. Mas a indústria de pesquisa militar e de aplicação em todo esse monitoramento de fronteiras, de Amazônia Azul, né, monitoramento do espaço aéreo, né, isso aí eu acho que dá para a gente avançar muito, como nos Estados Unidos. Né, a indústria bélica, o investimento em inteligência artificial dos Estados Unidos veio muito associado ao investimento da indústria bélica e espacial, que depois essa inovação acabou sendo cascateada para o setor privado, para o resto da sociedade. E aí eu me pergunto, por que não também a gente incorporar isso aqui? Né? Pega só a questão. Temos uma pergunta aqui, uma mão levantada da Eliana. Eliana, por favor. Uma resposta, né? Fui citada, né, André? Isso, eu já encerrei. Tá. Não, obrigado. Eu quero fazer um comentário que é o seguinte, qual que é a minha expectativa com esse trabalho que nós vamos começar, né? Que a gente começou na sexta-feira e que agora a gente vai começar.
A gente tem uma estratégia publicada, porque esse tempo de transformação digital, ele é um tempo muito... As coisas passam muito rápido, né? E o ano, por exemplo, o tempo antes da pandemia parece outra vida, né? 2019, então, é uma coisa longínqua, né? Então, quando a gente pensa que ela foi discutida, que ela foi criada em 2019, eu imagino que o primeiro trabalho que a gente vai fazer é dar uma avaliada nessas 73 ações, porque como a gente trabalhou, teve um grupo trabalhando, teve uma consulta pública, a gente teve uma sugestão, a gente tem que trabalhar em cima do que foi feito. A gente não pode simplesmente já chegar mudando sem avaliar o que foi feito. E eu concordo que tudo isso tem que ser revisto, sabe, Andrei? Eu tenho coisas ali também que eu já gostaria de mudar, que eu tenho propostas, assim, coisas que eu já gostaria até de sugerir. Mas a gente ouviu a sociedade. E como a gente está trabalhando com igual o Paulo falou, a gente está conseguindo fazer o que a gente está conseguindo fazer porque a gente está trabalhando, a gente conseguiu montar essa estrutura aqui dentro da nossa secretaria de trabalhar com várias cabeças, né? Então, a gente tem a ajuda da academia, a gente tem várias pessoas da academia que nos dão horas. Na Câmara da Indústria, que é a mais antiga e que a gente tem copiado, as pessoas dão horas dos seus trabalhos. Então, a gente tem, assim, diretor de multinacional que a gente senta e fica horas nos ajudando a fazer um documento, né? E as pessoas fazem aquilo com satisfação. Eu tenho colegas, assim, que a gente está fazendo um trabalho na Câmara da Indústria de normalização 4.0, que o grupo que está fazendo, as pessoas têm, assim, cargos altíssimos nas empresas, e as pessoas sentam e nos ajudam a fazer termos de referência, e nos ajudam a escrever o documento e a seguir o trabalho. Mas nós não podemos, sabe, Andrei, passar essas 73 ações sem avaliar, e aí sim, eu acho que nesse primeiro momento a gente faz esse diagnóstico, vê o que já está sendo feito, a gente pode mostrar o que está sendo feito, é importante a gente mostrar o que está sendo feito. A gente um dia conversou isso numa reunião lá com o Tijo, você lembra? Vocês mesmo falando para a gente, vocês precisam mostrar isso. Não sei se você viu hoje que eu já mostrei valores, né? Sugestão de vocês, a gente já está mostrando valores. Então, mas a gente tem que fazer. Eu acho que a gente vai mudar muito nesses eixos, realmente. Eu acho que já tem coisas que de 2019 para cá realmente já mudou bastante. Sem dúvida, e vai mudar ainda para frente. Mas como a Eliana comentou, tem que começar pelo que veio da consulta pública, né? É um respeito a quem participou, a organização como foi feita, e aos poucos se vai ajustando, né? Eu queria deixar aberto aos colegas aqui. Tá, eu não estou conseguindo tirar a minha mão lá, mas eu não estou pedindo a palavra mais não, tá? Tá bom, obrigado, vou tirar. Tranquilo. Eduardo Peregrina colocou a imagem, não sei se você quer fazer um comentário, Edu. Dar um breve comentário para uma das colocações do Andrei, do Gutierrez. É bem colocado, achei interessante no fato de que hoje os fundos privados já estão tratando com bastante cautela os investimentos. Tanto que, se você, a Rumo, por exemplo, empresa a qual eu ainda estou até este mês lá, mas a Rumo, lá, a empresa onde a gente atua, hoje já 40% de todo o financiamento da Rumo é atrelado a financiamentos sustentáveis, ou seja, financiamentos que dão obrigação, seja ela qualquer. Por exemplo, vou dar um dos exemplos aqui que me vem à cabeça, lá, redução de carbono ao longo do tempo, isso amortiza parte do capital e assim por diante. Então, esse tipo de colocação no mercado mundial financeiro veio correndo a uma velocidade brutal. E isso inclui até elementos de inclusão social, tipo grandes brokers internacionais não aplicam na sua empresa se o conselho não tem uma determinada participação de diversidade e assim por aí vai. Isso está aberto. Então, essa presença que o mercado já vem colocando, essa obrigação que o mercado, ela é saudável e sem obrigação nenhuma. Não tem nenhuma lei por trás disso, não tem nenhuma lei obrigando o mercado a agir dessa forma. É uma simples ação dessa forma, porque é a forma certa de se fazer.
Então, eu acho que isso melhor do que qualquer outra coisa, melhor do que implicar lei, melhor do que criar uma lei, obrigação, é essa força que vem vindo pelo mercado, de se fazer, porque é o certo de se fazer. Então, os investimentos que vão sendo feitos, que vão sendo liberados às empresas que fazem uso de muito capital intensivo, como empresas como Rumo, Ferroviária, Mineração, empresas de CAPEX intensivo, que utilizam muito caixa para manter a sua atividade, esses investimentos já vêm sendo cobrados de uma forma bastante draconiana, que seja inclusão. Eu acho que eu coloco aí no tema que você está colocando, que talvez o que falta, talvez o próximo passo, que com certeza vai surgir, e de uma forma natural, assim como surgiu diversidade, assim como surgiu inclusão, assim como surgiu meio ambiente, como obrigação de você cumprir temas e requisitos antes de você conquistar o seu investimento, é o fato de trazer também elementos da digitalização, do mundo da digitalização. Ou seja, qual o papel que a sua empresa está fazendo na inclusão digital daqueles que não serão atendidos pela inclusão digital? Ainda não vi, ainda muito com clareza, ainda não vi no mercado. Mas não tenho dúvida que isso vai surgir, porque é um ponto, como você colocou, bastante complexo. Como o Harari diz, nós temos aí uma formação ao longo do tempo de uma sociedade grande, de uma parcela grande da sociedade que serão eu não sei se é desassistidos, mas serão aqueles irrelevantes, né? Até uma palavra muito ruim como ele usa lá, mas são aqueles que não têm peso, né, na sociedade. Como é que você faz para incluí-los? Como incluir essa grande massa populacional? É só um comentário, né, colocando que o mundo privado, acho que já está atuando bastante. E o próximo passo da digitalização, do elemento de inclusão de elementos, do efeito da digitalização, eu tenho certeza vai surgir, assim como já surgiu a diversidade, surgiu a inclusão social, meio ambiente, você transportar produtos que sejam de origem, você só pode transportar produtos de origem assegurada, que não tenha tido desmatamento ilegal, e coisas assim, que já são muito claros no investimento. Então, essa obrigação de você ser ético, moralmente, que o mercado está trazendo, é muito bonita. Ela vai ocorrer de uma forma... E sem precisar de lei. Isso que é o mais bacana, né? Não precisa de lei para isso. Obrigado, Eduardo. Tem aqui o Paulo Alvim com a mão levantada. Não, eu queria complementar um pouco o que a Eliane falou da questão dos ajustes. Nós estamos fazendo uma construção em voo. Esse é um desafio que muitas vezes a gente não estava acostumado. Mas agora é o ritmo que a gente passa a viver nessa ambiência de mudança constante e interferências vindo de todos os lados. Mas um ponto que eu acho que é uma lição aprendida e vai ser importante, esse ano a gente tem que atualizar a estratégia digital. Tá? E a gente não pode perder a oportunidade de integrar esse conjunto de coisas que ocorreram, como a Eliana falou, de 2019 para cá. Foram muito intensas. Né? O conjunto de instrumentos de convergência de atuação, né? A questão da integração, união e solidariedade que passou a ser incorporado, essa visão que sem parceria público-privada, né, fica tudo mais difícil, e principalmente a questão de convergência. Né? Nós temos que buscar a convergência onde não é cada um puxando para um lado, se nós todos não estivermos, e aí, Francisco, eu acho que a gente tem que aproveitar esse fórum privilegiado que a gente tem no Brasil 5.0 para ser um locus não só de discussão, mas de construção desses instrumentos todos. Né? Nesse momento, nós temos um conjunto de iniciativas que estão vindo de uma forma muito acelerada. Né? É inteligência artificial, é inovação, é um conjunto de outras coisas que estão acontecendo, é o marco legal de startup. As mudanças estão vindo muito rápidas, e se nós não pensarmos de uma forma, né, como o mundo digital exige, nós vamos perder a grande janela de oportunidade que nós temos, né, referente à economia 4.0. Né? E aí chegar à sociedade 5.0. Né? Então, esse é o mote que a gente precisa ter foco nisso, né? E buscar, via contribuição que cada um pode dar, essa construção. A gente tem que sair mais forte desse processo.
né? E todos esses espaços têm que ser aproveitados para isso. E praticar muito aquilo que a Eliane falou, né? A gente pode até discordar daquelas iniciativas, mas elas surgiram e emergiram num contexto que precisa ser respeitado. Então, nós temos que testar, rodar e deu certo, multiplicamos. Não deu certo, ajustamos e melhoramos. E com isso a gente avança. É só essa observação, juntando o que a Eliana falou e a provocação do Andrei. Eu só agradeço aqui, fantástico, eu acho o debate, e eu acho que é isso, né? Eu acho que eu vejo gostei muito da fala do Paulo Alvim, do secretário, sobretudo nessa área de construção. Eu acho que a gente precisa, né, talvez, reconstruir a narrativa do Brasil que a gente quer, né? E eu acho que é esse Brasil 5.0, né? E essa construção, eu me solidarizo muito com as palavras, tanto do Paulo Alvim quanto da Eliana, é uma construção coletiva. E esse grupo aqui, eu acho, e eu me perguntei a semana inteira, viu, Eliana, como é que a gente pode agregar valor? Né? E eu me pergunto como o nosso grupo pode agregar valor. E eu acho que, sobretudo, nessa construção de uma narrativa, construção de uma visão de país, né? Articulação de vários setores da economia, da sociedade, para divulgar essa narrativa, para divulgar essa construção de país. E é lógico, aí eu gostei da fala do Eduardo, para a gente também lutar, né, pela construção dela de maneira coletiva, no setor privado, no setor público. Eu acho que essa é a proposta da gente somar forças. E muito obrigado mais uma vez, Francisco, aí, parabenizo você por esse heróico aqui feito, né, e liderança, por juntar tantas pessoas, né, influenciadores, pensadores, enfim, para a gente construir um país melhor. Obrigado. E parabéns, Eliana, Paulo Alvim, e todos os colegas por puxar essa agenda mesmo. Eu acho que a gente fica muito contente, viu, Eliana? Eu já tirei um print, peço licença, do slide, né, sobretudo dos centros de pesquisa, para já compartilhar com todos os meus gringos lá fora. Eu já mandei, você estava falando, mandei um WhatsApp, falei, olha, isso aqui é muito importante, precisa falar para todos os gringos lá fora, falar, estamos investindo em inteligência artificial, o Estado está investindo, isso é muito importante. Obrigado mais uma vez, pessoal. Obrigado, Andrei, obrigado a Eliana pelo tempo, Paulo Alvim, que sempre está conosco, nos prestigiando e nos ajudando com sua experiência, suas sugestões, e vamos pensar nesse tema da convergência, na construção desses instrumentos, Paulo, que ajude a gente a consolidar tudo isso, né, porque o bem disso é de todos. Essa revisão da edital precisa acontecer, nós temos o dia 20 de março do ano que vem como data limite para ela, nós temos que ter a revisão da EGD, preferencialmente se ela puder coincidir com a revisão da edital, é muito importante, se você puder conversar com o Luiz Felipe nesse sentido, é fundamental, essa análise cruzada de tudo isso, né, essas interligações que são necessárias serem feitas. Nós temos um grupo já aqui coordenado pelo Andrei, que vai fazer a analogia, não, a ligação que existe, né, entre as ações da edital e as 73 ações da EBIA, assim como também olhando os 23 fundamentos do Brasil 5.0, essa correlação vai nos ajudar, quem sabe, a tirar boas conclusões desse trabalho. Então, encerramos aqui mais esse dia de trabalho, nossa grande gratidão a todos os presentes, todos os conselheiros que aqui estão conosco.